Olá, pedagogos. Eu sou o professor Valdeni Liboro, da Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais, e hoje vamos estar conversando sobre um tema muito pertinente ao nosso fazer pedagógico, que é a intervenção pedagógica. E temos como tema, para estar conversando com vocês neste momento, plano de intervenção pedagógica reforçando a necessidade de acompanhamento da recuperação paralela. Então, quando nós vamos falar sobre intervenção, nós vamos nunca perder de vista o sentido do avaliar, porque o avaliar ele só faz sentido quando nós pensamos que vamos ter que fazer as questões do momento de diagnosticar essa realidade, de olhar para esses dados que nos traz as avaliações e o que vamos fazer com eles, seja avaliação interna, externa na escola, porque o sentido pleno de avaliar é este, ter os dados para que possamos olhar para que o aluno aprendeu e o que ele também não aprendeu, e diante deste dado nós vamos fazer as intervenções necessárias. E para nós refletir, iniciarmos refletindo aqui o tema, trago aqui um conceito. Então, o conceito primeiro aqui é o que é plano de intervenção. É um documento estratégico que tem a finalidade de planejar ações específicas para a recuperação das aprendizagens de objeto de conhecimentos e habilidades sobre as quais os estudantes não obtiveram o desempenho esperado ao final de um período de ensino e aprendizagem. Então, o plano de intervenção é esse instrumento que vai sistematizar o planejado dos professores, daquilo que o professor planejou diante desses dados que nos trouxeram as avaliações. E aqui também costumo sempre fazer essa diferença entre o que é recuperação e o que é o caso da outros conceitos que vem nos trazer. Então, a recuperação ela sempre vem retomar habilidades de objetos de conhecimento sobre as quais os estudantes não obtiveram o desempenho esperado. Que tem outros momentos, vamos trabalhar um conceito que surgiu com a pandemia, que é o caso da recomposição, que ela vem trazer a habilidade que o aluno ainda não ele não foi trabalhado, mas a recuperação não, ele já trabalhou e não conseguiu aquele instrumento. E como amparo legal a este trabalho de intervenção, eu trago aqui a nossa Lei Maior da Educação, que é da LDB de 96, que é a obrigatoriedade do estudo de recuperação paralela. Então, ela nos traz aqui essa importância de fazer esse trabalho de intervenção. E como trabalho aqui, percurso de trabalho de intervenção, nós sugerimos aqui um caminho a ser desenvolvido na escola. Então, então como esse trabalho, ele tem, para que possamos desenvolver este trabalho, nós detalhamos essas questões lá no nosso caderno de orientações pedagógicas de 2025, onde vocês podem observar, lá na página 82 a 89, como é que se deve acontecer essa intervenção. Aqui é apenas uma reflexão, vocês podem ter mais informações lá no caderno de orientações, que está lá na plataforma Saber Mais. E como prática pedagógica, nós desenhamos aqui esse percurso aqui no qual vocês podem observar, que é diagnóstico, planejamento, implementação e acompanhamento. Essa primeira etapa é o diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é aquele momento que nós vamos olhar para o dado, nós podemos avançar, e no qual ele é o momento de você olhar para os dados das avaliações, que aqui nós temos exemplo de algumas, no caso nós temos o SAEB, SADEAN e AVAN, que são avaliações de larga escala, e o rendimento web são alguns exemplos. Então, eles vão trazendo os dados. Esses dados, nós olhamos para esses dados e vamos fazer a análise deles, que vão subsidiar ali todo o fazer da intervenção. E como segundo momento, vamos falar da prática pedagógica desse momento, que é o momento do planejamento. O planejamento é o momento no qual nós vamos nos deter de olhar para os dados e fazer realmente a sistematização de como vai acontecer essa intervenção. É neste momento que vamos chamar os professores para estar dialogando com eles e olhar para esses dados e priorizar aquelas habilidades que os estudantes, objeto de conhecimento, dos quais eles não
obtiveram o desempenho esperado e vão fazer o registro, fazer o registro desse planejamento junto ali a toda a equipe e é claro, sempre fazer esse cronograma de como vai estar acontecendo esta questão da intervenção. Identificar essas lacunas de aprendizagem, elas são essenciais para a gente fazer realmente o direcionamento desse trabalho. E, seguindo, nós temos o momento ali da implementação. E o papel do pedagogo é essencial para que possamos subsidiar esse professor, para que possa realmente dar o subsídio daquilo que ele colocou ali como recurso, por exemplo, lá no planinho dele de intervenção, e ele vai precisar de então, olhar para aquilo que a escola tem para subsidiar. Vai precisar de um material específico, vai precisar de livros que estão disponíveis na biblioteca e outros. E, é claro, sempre conversar também com os familiares desses estudantes, para ter um diálogo ali e apresentar. E, é claro, o outro momento, o momento do acompanhar, que é o monitoramento, que é o momento de vocês acompanharem realmente se está acontecendo aquilo que estava previsto. E se aquilo que estava previsto não está dando certo, vamos redimensionar, buscar outros caminhos para que possamos realmente alcançar a aprendizagem dos estudantes. E, é claro, como instrumento desse trabalho, nós indicamos aquele que está na plataforma Saber Mais, que ele é oficial da secretaria. Vocês podem ir lá naquele banner, vai lá em currículo, e lá, clicando em currículo, você observa que tem um instrumento lá, ele é editável, ele está no formato Word, no qual vocês podem estar ali baixando e apresentando esse instrumento para a equipe de professores. Em cada campo, vocês podem observar, tem o detalhamento de como tem que ser elaborado. E seguindo, vamos falar um pouquinho da recuperação paralela, que não foge também daquilo que nós estamos conversando hoje, que é a intervenção. A recuperação paralela tem um momento já mais próximo, então ela é a recuperação paralela, aquilo que nos pedimos segundo a lei nos coloca, porque ele é um direito do estudante, ele é um direito de recuperação paralela. E como conceito, eu trago o seguinte: o estudo de recuperação paralela é uma estratégia que visa o apoio pedagógico aos estudantes de baixo rendimento em cada avaliação prevista ao longo dos bimestres letivos. Ou seja, se a avaliação tem são três, para cada uma delas, os quais o estudante não obtiver o resultado positivo ali, ele tem o direito, sim, à recuperação paralela em cada uma delas, seja a V1, a V2, a V3 e outros componentes que tem apenas 2, então, esse estudante. E também com amparo legal às avaliações, recuperação paralela, eu trago aqui o nosso regimento das escolas estaduais, que tem como resolução 269 de 2024, no qual nos diz: deverão ser observadas para a realização das avaliações e suas respectivas recuperações paralelas as datas limites indicadas no calendário escolar oficial, com intervalo de aproximadamente 15 dias letivos para os componentes com no mínimo 3 avaliações e de 20 dias letivos para os componentes curriculares com no mínimo 2 avaliações. Então, é isso que nos diz ali o regimento das escolas, é um do seu artigo, o artigo 63, que é esse direito que o estudante tem. E como percurso, como da prática pedagógica da recuperação paralela, trazemos também aqui um caminho a ser desenvolvido pela equipe de professores. Qual é o primeiro momento da recuperação paralela? O estudante, ele fez a recuperação paralela, não teve um bom desempenho, então o professor vai estar analisando ali da turma na qual o estudante não conseguiu e priorizando ali aqueles objetos de conhecimento do qual o estudante não conseguiu. Vão fazer o estudo com ele e, é claro, adotar uma metodologia diferenciada, porque se a metodologia utilizada pelo professor foi a aula expositiva, no qual nós sabemos que cada sujeito, cada estudante tem um estilo de aprender. Se o estilo daquele grupo é um estudo que aprende apenas através da escrita, ou aprende através de um momento de fala, de discussão,
aquela questão da aula expositiva não alcança eles. Por quê? Porque é o momento do qual permite que o estudante ele possa olhar para aquele tipo de metodologia e assim tem a oportunidade de ele aprender. E como uma questão importante, o professor tem que realmente fazer esse estudo, adotando diferentes abordagens metodológicas para alcançar o estudante. E como etapa realmente desse momento é fazer a implementação dessas avaliações paralelas com esses estudantes. E como trabalho de acompanhamento, aqui nós também traçamos um percurso, papel do pedagogo. Então, o pedagogo tem um papel importante de implementação dessas avaliações paralelas. Claro, o primeiro momento do pedagogo é olhar para os dados que estão disponíveis, seja no diário digital ou diário físico. E é claro que o sentido de que, quando você vai verificar, você pode também chegar a um dado de que o professor não lançou. Por isso que a importância de estar sempre lembrando o professor das datas limite das avaliações, porque é neste momento que você, pedagogo, vai estar olhando o resultado ali e vai estar conversando com seus professores, dando feedback de como que está ali, seja o lançamento ou a questão do não alcançou ali o resultado esperado para fazer a recuperação paralela. E é claro, sempre está observando que instrumento que o professor está utilizando para esta questão da recuperação paralela. Então, utilizar esses instrumentos adequados realmente que estão, sempre fazer também trazer a família para dialogar e conversar com estudantes que têm um baixo rendimento e, é claro, fazer sempre os registros desse momento. E, para finalizar aqui a nossa conversa desse tema tão importante, eu trago aqui uma fala de duas pesquisadoras, Sen e Basti, no qual nos diz sobre recuperação da aprendizagem. A recuperação da aprendizagem é parte essencial do processo de ensino e aprendizagem. Tem como princípio básico respeito à diversidade e aos ritmos individuais dos alunos. Por isso, a escola tem o dever de garantir oportunidades para que todos superem suas dificuldades, redirecionando suas ações pedagógicas. Então, a intervenção tem esse papel, é o papel que sempre vai estar olhando para os dados que as avaliações nos coloca. E esse direito que cada estudante tem para de ter o direito à aprendizagem é sempre verificar através da avaliação, e a intervenção sempre vem em sequência, seja no final de um período, como é o caso do plano de intervenção, que nós vamos estar elaborando, ou situações paralelas, como a recuperação paralela, que a cada vez se espera que faça as intervenções através desse percurso no qual nós orientamos nos dias de hoje, no qual o professor ele tem que fazer realmente esse estudo de recuperação para esses estudantes, para que possa realmente conseguir essa aprendizagem adequada, porque quando nós não trabalhamos adequadamente, passamos conteúdos, os objetos de conhecimentos que estavam previstos, esses estudantes eles vão continuando sendo deixados para trás. Então, esse trabalho da intervenção é essencial para que possamos alcançar este estudante e para que, como nós observamos, eles possam conseguir essa habilidade que é esperada para aquele ano escolar. Porque, como nós sabemos, a BNCC, as habilidades dela são progressivas. E, nesse momento que o estudante ele não consegue aprender, por exemplo, no 6º ano, algumas habilidades, essa dificuldade elas vão ser avançadas para outros anos escolares. E quando eu faço trabalho de intervenção, eu estou fazendo um trabalho de prevenção dessas situações pedagógicas que o aluno às vezes, desiste da escola porque ele não consegue ter um reconhecimento ali daquilo que ele esperava de aprendizagem. E aqui eu encerro a minha fala agradecendo mais uma vez a todos os pedagogos dos diferentes municípios do estado do Amazonas. E muito obrigada, estamos sempre à disposição aqui do Departamento de Políticas e Programas Educacionais
para que possamos fazer realmente uma educação de qualidade para todos os estudantes do nosso estado. Obrigado.